Olá, tudo bem? Para essa questão, eu já deixei aqui desenhadinho os dois blocos que a gente vai analisar. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que os blocos eles já estão em movimento com velocidade constante, movimento retilíneo e uniforme. Nesse movimento, o que acontece? Existe um equilíbrio, e no equilíbrio a força resultante é zero. Tudo bem? Então, a gente tem que entender o quê? Que todas as forças que vão atuar nesses dois corpos, elas precisam se anular, tudo certo? Se existe uma força para um lado, vai ter que existir para o outro, para que elas se anulem, tá? Então, uma coisa que as duas têm é a força peso para baixo e a força normal para cima, tá? A força peso para baixo e a força normal para cima. O que pode existir aqui? Pode existir uma força sendo aplicada aqui do lado e essa força ser anulada por uma força de atrito, que é o que pode acontecer no ar, tá? Porque como o A tá sobre aqui, né, sobre o chão e o B tá sobre A, se a gente aplicar uma força aqui em A, é possível que ela seja anulada aqui em relação à força de atrito no chão, né? Mas se eu aplicar uma força no B, a força que eu aplico no B vai mover um bloco B. Ele até pode mover um pouquinho no ar por causa da força de atrito e tudo mais. Mas ele não vai poder mover o bloco A como o A pode mover o B quando ele está em cima. Entende? Se eu aplicar uma força aqui, que eu já tenho uma velocidade constante, eu já tenho um equilíbrio, conforme o A vai se movendo, o B também vai se movendo. Só que porque tá em cima, no caso, né? Tipo, tudo que tu move aqui embaixo, o de cima vai junto. Se tivesse um outro bloco aqui, daí o B também moveria. Mas, se eu mover o B aqui com velocidade constante, ele não vai chegar a mover o A. Entende? Não vai mover com a mesma velocidade. Então, se existe uma força sendo aplicada, essa força está no ar. Beleza? Então, aqui no bloco B, se eu aplicar uma força, não vai mover o ar. Por isso que eu não tenho nenhuma força sendo aplicada aqui e não existe uma força para a direita. Tudo bem? O que pode acontecer é o quê? Como está em velocidade, existir um atrito. Mas daí eu te pergunto, se existir um atrito, né, no caso aqui, contrário à tendência de movimento, por mais que exista, né, quando está começando a deslizar, por causa da iminência do B, né, que ele tende a querer ficar em repouso, ou seja, ele tende a querer ficar onde ele está, enquanto o bloco A está indo para a direita, então o movimento entre eles, considerando o B é para a esquerda, né, se o bloco A vai para a direita e o B fica em repouso, é como se ele tivesse um movimento relativo para a esquerda. Aí existe de fato uma força de atrito aqui para a direita, que é a força estática, que é a que faz com que o bloco B continue no mesmo lugar em relação ao A, né? Porque a força de atrito se anula com a força exercida aqui pelo A, no bloco B. Então, isso é para a questão quando eles estão saindo do repouso, ou seja, quando não existe um equilíbrio e quando a força resultante não é zero. Quando a força resultante é zero, o B, a iminência do B, né, a inércia do B, ela já fala que ele tende a querer continuar em velocidade constante, tá? Então, não vai existir essa vontade do B aqui de ficar para trás ou para frente. A vontade dele é ficar exatamente onde ele está, se movendo com a velocidade que ele está, e é isso que ele vai tentar fazer pela inércia dele, entende? Então, não vai existir nenhuma força aqui para a esquerda tentando botar ele para trás, porque não tem mais essa diferença de aceleração entre os dois blocos, entende? Então, aqui não vai existir nenhuma força para cá. Por mais que exista um atrito, né? Se existisse um atrito, que ele fosse para a direita, da onde é que iria surgir essa força para a esquerda para anular esse atrito? Não tem da onde surgir, entende? Não tem nenhuma força sendo aplicada aqui, porque se tiver alguma força aplicada, como eu te expliquei, precisa ser no A. Não tem nenhuma força para a esquerda capaz de anular a força de atrito produzida para a direita. Ah, mas a resistência do ar. Se existisse a resistência do ar aqui no B, existiria no A também. E daí ela não teria tanta influência, entende? Porque atuaria nos dois corpos
E acabaria que não entraria nesse sistema de forças. E também porque no ensino médio, basicamente, não se considera a resistência do ar, tá? Então, para que exista essa força de atrito, precisaria existir uma força sendo atuada aqui para a esquerda no B, né? Só que não tem de onde surgir essa força, não tem nenhuma força sendo aplicada. Não tem a inércia do B querendo vir aqui pro lado, não tem nada disso. A inércia dele é continuar com a velocidade que ele tá, exatamente onde ele tá, sem nenhuma mudança, entende? Não tem nenhuma inércia querendo trazer ele para trás com a mesma força que teria aqui para a direita. Então, se não tem nenhuma força ali para a esquerda, não tem como eu botar um atrito ali que não vai ter nenhuma força anulando ela e daí ficaria uma resultante, sabe? Ficaria como tá na alternativa ali, ó. Ficaria uma resultante para cá. E daí ele não estaria mais em equilíbrio. Então, a gente tem que considerar que não existe atrito entre A e B. Por quê? Porque se existisse atrito, não existiria uma força em B capaz de anular esse atrito. Por isso que no bloco B, a gente considera unicamente a força peso aqui para baixo e a força normal para cima, porque se existir qualquer força aqui para a direita de atrito, não vai ter nenhuma força sendo aplicada nesse bloquinho capaz de anular essa força para a direita, não tem como. Então, não é só analisar as forças em si, é analisar a possibilidade de existência dessas forças. Se existisse aquela força ali, de onde é que ela ia vir? Não tem como vir de nenhum lugar, não tem mais nenhum contato aqui. O contato entre A e B aqui já gera normal, e a força de atrito, se existisse, também não teria ninguém anulando. Tudo bem? Por mais que possa existir atrito estático, não existe nenhuma velocidade relativa entre eles dois, né? O B continua exatamente onde ele está em relação ao A. Então, o atrito estático, ele seria igual a força atuando no sentido contrário. Como não tem nenhuma força atuando no sentido contrário, o atrito estático é nulo. Então, não existe atrito, não existe nenhuma outra força sendo atuada. No bloco A, pode sim existir uma força atuante aqui, porque daí ela se anularia com a força de atrito aqui produzida na superfície, porque nessa forma aqui existe a possibilidade de o A se movendo, né, carregar o B junto. Mas se a força fosse aplicada em B, jamais que o B conseguiria levar o A junto de arrasto. Entende? Por isso que a força precisa ser aplicada aqui no A. É uma possibilidade, né, mas não é uma obrigação. Pode simplesmente também não ter nenhuma força e no A ser só para cima e para baixo aqui, peso normal, tá? É só a possibilidade que existe. O A, de fato, existe essa possibilidade. Mas no B, como não tem nenhuma força sendo aplicada no B, ele tá indo aqui junto com o A, tá só seguindo o A, basicamente. Então, não existe nenhuma força, porque se existisse tanto atrito, não teria nenhuma anulando o atrito, entende? Por isso que é obrigatório existir só peso normal, porque são as possíveis de existir, tá? Não tem como outra força estar atuando ali em B.